Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula da disciplina Educação Empreendedora. E aí, como é que está o seu aprendizado? Você conseguiu concluir todo o estudo da unidade 1 e da unidade 2? Olha o recadinho que eu deixei na aula anterior, vou passar novamente. Se você não conseguiu concluir ainda toda a leitura, não conseguiu ainda assistir os vídeos, eu sugiro que você volte e faça, tá? Por quê? Porque vai ser importante para você, para contribuir com o seu aprendizado, e também você vai precisar disso para fazer as nossas atividades, ter êxito na prova, tá bom? Então, sugiro que você arranje um tempinho aí na sua agenda. Não é fácil, eu sei, a educação à distância, ela tem aí muitas possibilidades, né? Ela proporciona ao aluno aquela flexibilidade de estudos, mas é necessário sim que você tenha uma disciplina, tá? Sempre tire aí um tempo diariamente para estar lendo material, estar estudando, de preferência que esse tempo seja assim, sempre no mesmo horário, todos os dias, no mesmo lugar, para que você possa ter uma rotina de estudo diário, tá? Isso daí vai contribuir muito mesmo com o seu aprendizado. Hoje nós vamos estudar sobre educação, trabalho e empreendedorismo, mercado, inovação e empreendedorismo por meio de experimentação. Então vamos aqui ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Conhecer a relação existente entre educação, trabalho e empreendedorismo, discutir a importância da educação empreendedora, explicar o mercado, a inovação e o empreendedorismo por meio da experimentação. Então, esses objetivos você precisa alcançar ao fim da nossa aula, ok? Se de repente não ficou para você muito claro, você assistiu o vídeo, assistiu a nossa aula, mas você ainda ficou com dúvidas, leia lá o roteiro, tá? Ah, mas eu ainda estou com dúvidas, não compreendi determinado assunto. Vai lá no fórum de dúvidas, posta lá, porque de repente a tua dúvida pode ajudar um outro aluno que também estava com a mesma dúvida. E aí vem o professor, né, e vai estar ali respondendo, ajudando, esclarecendo, tá? Então, não guarde sua dúvida para você mesmo, não. Compartilhe e aí nós vamos estar ajudando você. Vamos falar então de educação, trabalho e empreendedorismo. A educação empreendedora demonstra toda a sua possibilidade no desenvolvimento do aluno. Não é por acaso que o empreendedorismo hoje ocupa um lugar de destaque no campo social e econômico, pois ele estimula o desenvolvimento de competências duráveis e a possibilidade de inserção no mundo do trabalho. Então veja só, olha que interessante, né? O empreendedorismo, ele ocupa um lugar de destaque no campo social e econômico. E ele também estimula o desenvolvimento de competências duráveis, né? E essa possibilidade de inserção no mundo do trabalho. Aí nós temos uma chargezinha bem interessante aí, que diz assim: Oi, Miguelito, de novo aí deitado sem fazer nada, esperando alguma coisa da vida como da outra vez? Aí ele fala: não, Mafalda, dessa vez eu estou pensando em todas as indústrias, todas as plantações, né? Os diques, as lojas, as estradas, os hospitais, as bibliotecas, os museus, os laboratórios, escritórios, teatros. Aí a Mafalda fala: e aí, então? Aí ele responde: então eu cheguei à conclusão de que, por enquanto, já está tudo feito, eu posso descansar. Olha que atitude, né? Será que isso é a atitude de um empreendedor? Claro que não, né, gente? O empreendedor, ele é justamente o contrário disso. Ele não olha para o mundo e fala assim: puxa, mas já tem tanta coisa no mundo, não precisa criar mais nada, né? Tudo que a gente precisa já está aí, alguém já fez, né? Não, ele sempre consegue perceber que está faltando alguma coisa. É aquele negócio de identificar uma oportunidade, né? Então, assim,
essa atitude aqui do Miguelito de estar deitado, vendo a vida passar, sem ter atitude, né, sem ter coragem, estímulo, motivação, né, isso aqui com certeza não é um profissional que o mercado de trabalho está esperando, tá? Você que está precisando entrar no mercado de trabalho, de repente você faz parte desses milhões, né, que o Brasil tem aí de desempregados. Já comece a perceber algumas características que você precisa desenvolver para que você consiga um espaço no mercado, tá? E nós vamos falar delas agora mesmo. Quais são essas características que são essenciais aos profissionais que precisam entrar ou se manter no mercado? Proatividade. O que significa uma pessoa proativa? Essa siglazinha pro, ela vem falar justamente de algo que é prévio, né? Que acontece antes. Então, proatividade é a pessoa que tem aí uma iniciativa, né? Ela é justamente o contrário do Miguelito aqui, que está deitado esperando as coisas acontecerem, tá? Então, é necessário que o funcionário, que o trabalhador tenha esta proatividade, ela tenha participação, se envolva, participe, ajude, esteja disposto. Eu vi uma vez um vídeo que tem na internet de entrevista de emprego. E ali eles fizeram, a partir do momento que a pessoa entra, na Heineken, se vocês puderem pesquisar depois, como que foi esse processo seletivo diferenciado. Eles pegaram e fizeram uma simulação, desde o momento que o candidato entra na empresa, ele já simula ali, a pessoa que está fazendo a entrevista simula que está passando mal. O candidato não sabe de nada, né? Mas ele simula que está passando mal, e aí ele cai e tal, e começa a fingir que está passando mal, e o candidato fica assim, às vezes não tem iniciativa, não faz nada, e tudo isso está sendo observado, né? Outros saem correndo para pedir ajuda, né? Outros oferecem um copo com água, desabotou a camisa, faz alguma coisa para tentar ajudar. E aí depois eles saem do ambiente ali, e num dado momento eles correm lá para fora e tem alguém que está em cima de um lugar alto, um telhado, e aí todo mundo, aquela pessoa está prestes a cair, e os outros funcionários, cada um pega na ponta de uma espécie de lona, e para que se aquela pessoa cair, segure, mas tem uma vaga na lona. E aí eles ficam observando se o candidato vai se oferecer para pegar naquela outra ponta da lona para ajudar. Então veja só que processo seletivo diferente. Não foi feito perguntas, não foi feito nada assim do que já está sendo esperado de uma entrevista, mas eles observam se o candidato tem proatividade, se ele é participativo, né, se ele tem aquela iniciativa. Então aquele candidato que teve a iniciativa de socorrer dentro da sala, de ajudar ali na hora de buscar, de pegar na ponta da lona, porque se a pessoa caísse já estaria ali a lona esperando para salvar, aquele consegue a vaga, viu? Então, essas coisas nós precisamos observar, tá? Disposição, coragem, atitude. É isso que o mercado de trabalho espera de você. Quando você for levar o seu currículo, alguma coisa assim, em busca de participar de um processo seletivo, uma entrevista, você precisa demonstrar essas características aqui, tá? Porque isso faz o diferencial. Muitas das vezes, eu lembro bem que uma vez, o meu primeiro emprego, eu consegui porque eu tinha feito um curso de inglês, e aí a pessoa que estava fazendo o processo seletivo, ela olhou o meu currículo e de demais pessoas e falou assim que a única coisa que ela notou de diferente do meu para os outros foi porque eu tinha feito aquele curso. Veja que é uma questão de iniciativa, né? De repente, ela buscou conhecimento, então é necessário ter essas características, apresentar isso daqui, tá? Vamos falar então sobre a empresa. O que era uma empresa, professora? O que vem a ser uma empresa? Eu tenho certeza que você já sabe, mais ou menos, talvez você não consiga definir, né, caracterizar. Mas nós vamos falar isso aqui agora, tá bom? Quais são os tipos de empresas, né? Então nós vamos conhecer agora. A empresa é um espaço em que se articulam vários recursos.
Que recursos? Recursos humanos, recursos financeiros, materiais, tá? Conhecimentos técnicos. Então, para oferecer atendimento à população através da promoção das vendas de produtos ou da prestação de serviços, a fim de gerar lucro para a empresa e renda para quem trabalha nela. Essa definição é uma definição do Chiavenato e ela é bem ampla. Ela realmente apresenta aqui as características de uma empresa. Recursos humanos, financeiros, materiais, conhecimentos técnicos, né? Com o objetivo de quê? De oferecer um atendimento à população, né? Vendendo algum produto ou vendendo algum serviço, a fim de obter lucro, né, para a empresa e gerar uma renda para os seus funcionários, tá bom? Então, as empresas, elas podem oferecer produtos ou serviços, tá? Vamos aqui a esta definição, então, fazendo um diferencial do que vem a ser um produto, que vem a ser um serviço. O produto possui atributos tangíveis, né? O que é tangível? É aquilo que você pega. Então, se a empresa está vendendo algo tangível, né? É certamente um produto. Isso quer dizer que pode ser tocado, experimentado, testado, certo? Antes de ser comprado, né? Por exemplo, o test drive de um carro, certo? A prova de uma roupa na loja, né? Entretanto, vale ressaltar que nas lojas virtuais, os produtos continuam sendo tangíveis, como se estivessem numa vitrine que você pode ler, né, ver todas as informações do produto, mas você não pode tocar, embora consiga vê-los muitas das vezes em 3D, porque eles tiram ali várias fotos, né, com riquezas de detalhes. Então isso aí é só para especificar para vocês a característica dos produtos. E os serviços, professora? O serviço possui características intangíveis, né? Ou seja, você não consegue sentir, não consegue tocar no serviço, né? Cheirar, né? A avaliação da sua qualidade só pode ser feita após a sua compra. Por exemplo, o serviço de transporte, o serviço de saúde ou a manutenção de um carro. Uma coisa muito interessante da diferença de produto para o serviço, que vale a pena a gente destacar, é, por exemplo, que o serviço, ele é percebido pelas pessoas de uma forma diferente. Às vezes, você vai num restaurante e você gosta muito do atendimento ali, você gosta demais do serviço que eles ofertam, né? Que oferecem. Mas tem alguém que não gosta daquele restaurante que você tanto gosta. Por quê? Porque ele percebeu o serviço daquela empresa de uma forma diferente de você, tá? Então, é diferente de um produto que, por exemplo, as características do produto estão ali e ela vai ser para qualquer um que comprar, né? Vamos imaginar aqui uma lavadora de roupas. Ela tem ali aquelas características, ela tem 12 quilos, ela tem aqueles seus atributos e qualquer um que comprar vai ser a mesma coisa. Mas o serviço não. O serviço, ele é diferenciado, porque cada cliente recebe o serviço de um jeito diferente, tá? Então, para mim, um serviço pode ser excelente e para você esse mesmo serviço pode ser péssimo, ok? Tipos de empresas. Nós temos as indústrias, que vocês sabem o que é uma indústria, né, gente? Quando a gente fala de indústrias, nós estamos falando de um grande número de produção de produtos, né, de fabricação. Então, estamos falando de fábricas. Podem ser comerciais, que são as lojas que já vendem os produtos, podem ser prestadoras de serviços, né, contratadas aí apenas para prestar serviços, por exemplo, aquelas que estão ali na empresa de pedágio, por exemplo, né, que ficam ali nas rodovias, que são privatizadas e ficam ali apenas recebendo os valores dos pedágios e esses valores depois são revestidos ali na manutenção das estradas. Mas tem outros exemplos de serviços, né? Prestadoras de serviços. Nós temos empresas sociais, lembra que a gente comentou na aula anterior? O que é uma empresa social? Aquela que visa promover um benefício para a sociedade, né? Como eu falei para vocês, tem as ONGs que cuidam de animais que estão abandonados, né? Outras ONGs que às vezes oferecem um serviço de uma ajuda para dependentes químicos, mulheres que são maltratadas no lar, enfim. Então, são empresas sociais. Nós temos empresas virtuais.
né, que são as empresas que trabalham apenas aí vendendo seus produtos pela internet. Muitas das vezes essas empresas, ela funciona apenas dentro de um quarto, numa casa, né? Mas na internet é uma empresa completamente estruturada, tá? O espaço físico dela mesmo é bem resumido. Mas por quê? Porque é uma empresa virtual, tá? Então, a loja está bem trabalhada ali no ambiente virtual, né? Vamos falar então de mercado, inovação e empreendedorismo por meio de experimentação. Você já ouviu falar nisso? Então, nós vamos começar a estudar este assunto agora, tá? Em todos os contextos históricos, setoriais, verifica-se a diminuição de empregos fixos, demissões devido à automatização e à robotização de sistemas que dispensam o quê? A mão de obra humana, né? Isso não é de agora. À medida que esse processo foi evoluindo, a posição de governos, empresas e pessoas também foi se modificando, focalizando no quê? No estímulo, a atitude empreendedora e as inovações. Lembra da charge do Miguelito, lá, que nós falamos depois ali algumas características de alguém que está querendo entrar ou se manter no mercado de trabalho? Pois é, nós voltamos aqui a elas novamente, né? Por quê? Porque à medida que o processo foi evoluindo, o processo de quê? De robotização, de automatização, né? A posição de governos, empresas e pessoas também se modificaram, né? Focando no estímulo à atitude empreendedora. Atitude empreendedora e inovações. Como assumir riscos na inovação, professora? Uma das maiores dificuldades no processo de empreender é a forma como nos defrontamos com o risco. Por quê? Por causa do medo de errar, né? Mas desde a aula 1, nós estamos falando que o empreendedor, ele assume riscos calculados, tá? Então, o empreendedor, ele não pode ter medo de errar. Ele precisa arriscar, ele precisa tentar. Se de repente não deu certo, mas ele tentou. É assim que ele pensa, tá? Então, assim, esse medo de errar, ele bloqueia muitas pessoas, né? Principalmente porque quando você erra, normalmente você perde dinheiro, né? Às vezes era o único dinheiro que você tinha ali para investir, o único recurso financeiro que você tinha para fazer aquele investimento, né? Aquela tentativa. Então, e tudo isso a pessoa analisa e muitas das vezes não toma uma atitude por causa desse medo de arriscar, né? Então, como nós podemos assumir um risco na inovação? Como que nós podemos, então, vencer esse medo de errar e inovar? Existe uma cultura chamada cultura de experimentação. Nós vamos falar sobre ela agora. A inovação, ela só surge a partir da tentativa de coisas novas, com certeza, né? Aí, Murilo Campos fala aqui que o seu papel, então, é disseminar uma cultura que crie um ambiente seguro para a experimentação, porque sem isso, dificilmente nós vamos conseguir trazer uma mentalidade de inovação. Olha, pessoal, antigamente, nós sempre pensamos, ou talvez em algumas empresas isso ainda aconteça, que não pode errar, a empresa não pode falhar, né, em determinado investimento, numa determinada inovação, né, uma nova criação de um novo produto para o mercado, por exemplo. Mas você só consegue acertar se você tentar. E muitas das vezes você vai falhar. E aí é justamente o que está sendo dito aqui, é que a gente só consegue inovar através dessas tentativas, tá? Então é preciso desenvolver dentro da empresa uma cultura de experimentar, tá? Para que exista um ambiente seguro, para que as pessoas consigam experimentar. Não deu certo? Tudo bem, a gente vai tentar de novo de uma outra forma, tá? Então é preciso implantar essa cultura de experimentação também nos funcionários, ok?
Essa cultura, ela envolve a implementação de novas ideias e solução em toda a organização, sem restringir isso a apenas alguns departamentos. Ou seja, a cultura de experimentação precisa ser implantada na organização como um todo e não apenas em um determinado departamento. É preciso conscientizar o colaborador de que ele pode tentar, que ele pode experimentar, né, uma nova ideia, uma nova proposta, tá? Lembrando que o foco da empresa sempre é o seu objetivo, né, o alcance dos seus objetivos. Agora, o meio como isso será feito, o colaborador, ele pode sim trazer novas ideias, novas propostas, né, experimentar coisas novas, tá? Então, para isso, é necessária uma cultura de experimentação dentro da organização como um todo e não apenas em um determinado departamento. Vamos imaginar assim, o departamento de produção. Apenas nesse, os funcionários ali têm liberdade de experimentar, de tentar, de trazer novas ideias, enfim, de inovar. Os outros departamentos não podem. Não, a cultura de experimentação ela é implantada na empresa como um todo, ok? Os gestores, juntamente com os executivos, precisam ter uma mentalidade aberta às opiniões ou ideias de todos. Os motivos para inovar são tornar sua empresa mais competitiva no mercado, com certeza, tornar seus projetos e processos mais ágeis, renovar o modo de pensar da empresa e medir com maior precisão os resultados. Então, veja só que é necessário que uma flexibilidade por parte dos gestores. Para quê? Para que eles possam, que eles aceitem a opinião, as sugestões dos seus colaboradores como um todo. Se o colaborador chegou com uma nova ideia, com uma nova proposta, para fazer aquele mesmo trabalho de uma forma mais resumida, alcançando o mesmo objetivo, por que não? Né? Então, é preciso ser estudado isso. O gestor, o administrador, ele precisa ser flexível, né? Para que essa cultura de experimentação dê certo na empresa. Às vezes, a empresa está perdendo dinheiro de uma forma assim desnecessária, porque poderia ser feito aquele mesmo trabalho de uma outra forma, aquele mesmo produto de uma outra forma, uma forma mais eficiente, mais econômica e, como eu disse antes, alcançando o mesmo objetivo, tá? Mas para isso, como que a gente vai saber? Se a gente experimentar. Se a gente tentar, se a empresa implantar essa cultura de experimentação nos seus funcionários, tá bom? Tornando o quê? Sua empresa mais competitiva, né? Tornando os seus projetos mais ágeis, seus processos mais ágeis, certo? E renovando o modo de pensar da empresa, saindo daquela mesmice, né? E inovando e também medindo com maior precisão os seus resultados. Pessoal, essa nossa aula é uma aula bem resumida. Nós falamos aqui de alguns assuntos que são muito importantes dentro do empreendedorismo, tá? Nós falamos sobre a importância dessa cultura de experimentação. Nós falamos sobre algumas características que você que quer entrar no mercado de trabalho, né? Ou se manter no mercado de trabalho precisa desenvolver. Né? Nós apresentamos aqui para vocês sobre a questão do mercado, da inovação, certo? O empreendedorismo por meio da experimentação. Então, são assuntos que são extremamente relevantes à nossa disciplina de educação empreendedora, para que você, aluno, já desenvolva uma mentalidade, né? Já se aproprie aí dessa mentalidade de empreendedorismo, tá? É possível, como nós dissemos antes, que você empreenda dentro da empresa que você trabalha. Mas não é minha, professora, a empresa não é minha, eu só estou trabalhando lá. Mas você pode encarar a sua carreira, aquela empresa como se fosse sua, trabalhar como se fosse um negócio seu. Isso é aquilo que nós falamos na aula 2, de carreiras empreendedoras. Quando você já assume uma postura, né, de proprietário ali daquela empresa, certo? Pessoal, esta aula, então,
muito importante, ela vem fechando aí, é um conteúdo que já vai ser cobrado para vocês no fórum, tá? Lembra que eu falei para vocês na apresentação da disciplina que a nossa primeira atividade de percurso é um fórum? Então, vocês vão, com o conhecimento que vocês têm aqui até a unidade 3, vocês já conseguem sim estar aí tranquilamente respondendo ao fórum. Tá? Apesar de que ele já foi disponibilizado para vocês ali na unidade 1, né? Mas é uma atividade bem simples, tá? E com certeza vocês já têm aí bastante conhecimento para estar desenvolvendo essa atividade. Fiquem atentos ao prazo da atividade, não deixem de fazer, porque essas atividades de percurso, elas valem muito na sua nota, tem um peso bem importante na sua nota final, na sua média, tá? Se você somar a atividade de percurso 1, que vale 50 pontos, e a atividade de percurso 2 com mais 50 pontos, essa média aí, ela já corresponde a 60% da sua nota, ok? Então, faça a sua atividade, não deixe de fazer, e nós estamos então avançando aí para a nossa aula 4, eu espero vocês lá, não deixe de assistir a nossa aula, leia o material, leia o roteiro, assista aos vídeos que foram disponibilizados, leia o material complementar, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão ter êxito, um êxito muito grande na nossa disciplina, na nossa prova, na nossa avaliação regular, tá? E sucesso a vocês aí, vejo você então na unidade 4, web aula 4. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.